Se prepare, porque está iniciando agora mais um programa Se Liga no Sinal, Histórias na Kombi, hoje com uma história muito interessante do Arnaldo, missionário da comunidade Arca da Aliança, que veio lá da Bahia com um projeto muito intrigante aqui para o sul do Brasil. Está iniciando agora mais um programa Se Liga no Sinal. Já falei com vocês no início, hoje embarca comigo na Kombi um irmão de comunidade muito especial pra gente. O nome dele é Arnaldo, mas aqui na Arca afetivamente a gente chama ele de Nego, né? E hoje a gente recebe ele com muita alegria, o Arnaldo, que está aqui consagrado missionário da Arca. Seja bem-vindo, Arnaldo. Obrigado, Cris. Obrigado a você que vai nos ouvir, vai nos assistir, né? Isso. Então, assim, é com bastante alegria que hoje eu estou aqui, né, para dar uma fala, né, daquilo que o Arnaldo é, na íntegra. E esse tem história, gente. Se prepare, porque ele tem história, né? A gente tem que fazer um resumo, mas esse homem tem muita história. Arnaldo, de onde que você veio? Brevezinho da tua família. Assim, até o Padre Zezinho canta, né, e dizendo, né? Eu vim lá do interior, né? Eu sou filho da roça, né? Meus pais baianos, eles emigraram da Bahia para o Paraná, me criei no Paraná, né? Mas tive uma infância muito boa, muito arteiro, né? Apanhava muito, né? Por causa da... apanhava muito do pai, da mãe, mas fui ver que o que eles me bateram, assim, na educação, na maneira deles me educar, valeu a pena, né? Pelo homem que sou, pelo esposo que sou hoje. Então, assim, tudo isso, assim, eu vejo, assim, como um sinal de graça na minha vida, né? Uma criança que brincou demais. Não tive, assim, ninguém que pôde me tirar o meu sagrado de brincar, mas também trabalhei muito. Desde pequeno eu trabalhei, né? Meus pais, na roça, trabalhavam, mas o intuito de tudo isso é que era regado de amor pelo meu pai, pela minha mãe, assim, né? Coisas que agregaram na tua vida para você hoje ser um homem que você é. Que eu sou. Mas, entre o mais, né? Sempre tem o mais, né, Arnaldo? A gente vivia enquanto nós estávamos junto com o pai e a mãe, era tudo bem cuidado, bem olhado. Valores, né? Cristãos vocês tinham, Arnaldo? Rezado em casa, missa, como era? Na roça nós não tínhamos esse negócio de ter igreja durante a semana, assim, né? Mas chegava no domingo, era sagrado. Sim. O pai saía de casa com uma procissão, né? Eram quantos 10 irmãos. Ô, Glória, era 10 irmãos. Mas não podia ir ninguém sozinho. Sim. Tinha que ir todo mundo junto e voltar junto. Então o pai e a mãe colocavam a fila na frente dele e ia todo mundo junto para a igreja, né? Quando nós chegávamos lá, o pai sempre tinha uma virtude de nós chegar primeiro na igreja para sentar a família tudo junto, né? Se precisava, sempre eu ficava perto da mãe, não sei porquê, né, Cris? Mas era numa inocência, assim, que dentro da igreja eu ficava, o padre ou o ministro estava falando e eu sempre levava um lápis e um pedacinho de papel dentro do meu calçãozinho, né? E eu chegava lá, dentro da igreja eu começava a fazer as escalas dos times, né? Eu ia escrevendo o padre e a mãe falava assim pra mim assim, e eu guardava. Dali a pouco a mãe olhava de novo, eu estava escrevendo de novo e não estava prestando atenção. E a mãe queria que eu prestasse atenção. Claro. Mas a minha intenção, o meu pensamento estava lá no campo. Com quem eu ia jogar, quem ia jogar no meu time. Então. E aí minha mãe não tirava o olho do padre lá na frente. E aqui por baixo aqui ela me dava um beliscão. Aquele beliscãozinho seco. E tu não podia gritar, tu só fazia e voltava. E assim, mas só que tudo isso era agradável, assim, né? Porque 10 filhos, tu não via um filho do meu pai correr dentro da igreja, de respeitando o sagrado, né? 10 filhos, tu não via o pai e a mãe levar pacote de pipoca para comer dentro da igreja, enquanto o padre fala, brinquedos barulhentos dentro da igreja, né? Que hoje a gente vê, né? Então, assim, eu vi, assim, muitas virtudes também do meu pai e da minha mãe na nossa formação, né? Sim. Quando chegou aos 17 anos,
nós voltamos para Bahia. Meus pais resolveram voltar para Bahia. E lá foi onde, lá na Bahia, quando eu voltei para Bahia, eu tive o contato com álcool, assim. E quem me ensinou? Uma menina que fui namorar, né? Eu tinha tido meus namoricos, assim, de adolescência, lá com uns 13, 14 anos. Mas era aquele... Eu pensava, eu nem sabia que aquilo era namoro, porque eu só pensava em brincar. Até meus 15, 16 anos era só brincar, né? Sim. Aí quando eu voltei, quando nós chegamos lá na Bahia, a história era outra. Sim. Lá na cidadezinha de Lagedo, onde a minha mãe mora ainda, né? Lá o sexo é iniciado na adolescência. Sim. Que mata a criança, né? Sim. Lá a gente via criança com 12 anos, 11 anos já atrás e com a vida sexual ativa já. Sim. Uma criança, né? E olhando a minha história assim, eu vejo assim que Deus sempre esteve comigo, sempre está comigo. E lá eu tive uma namoradinha, né? E naquela noite eu sentei ao lado da Avenida e a Avenida pegou um copo de cachaça, assim, né? Tipo uma caipira lá. E ela me desafiou. Ela falou pra mim que se eu fosse... aqui o homem pra ser homem tem que beber. Eu falei, meu Deus. Eu falei, então, em que time eu tô jogando? Porque eu não bebo, né? Uhum. Eu falei, mas eu quero ser homem, né? Papai disse que eu sou homem, eu quero ser homem. E essa história do Arnaldo lá de trás ainda hoje se repete com outras coisas. Com a bebida, com a droga, com o cigarro. Fique atento a esse tipo de desafios que te fazem. O jovem ele tem que ter uma postura de quem ele é. Isso. A essência do jovem, ele não pode ser perdida, assim. Muitas vezes nós caímos na tentação de perder a nossa essência. E ali eu comecei a minha vida no alcoolismo, no sexo, tudo na Bahia. Uhum. E ali, na minha vida, ali eu vi assim que eu morei 1 ano só na Bahia, mas fiz um estrago total assim na minha juventude, né? Uhum. E quando eu fui para São Paulo, eu era um caipira dentro da cidade grande, né? Uhum. Uma pessoa que quem olhasse via que era um caipira. Porque eu nunca perdi meu jeito de caipira. Sim. Sempre eu falo para as pessoas, se eu cheirar minha pele sem perfume, eu tenho o cheiro da terra em mim. Eu sou caipira, né? Meu jeito de andar, meu jeito de falar, meu jeito de ser é caipira, né? Se um dia me não gostar do jeito que eu sou, perdão, eu vim da roça, sou assim. Sim. Mas daí lá em São Paulo, meu primeiro amigo que eu tive em São Paulo chamava Azulão, um apelido do cara, Azulão. Um negrão. Ô, Azulão, né? se tu estiver assistindo, deixa o like aí, cara. Era um negrão e o negrão... Eu viria sozinho em São Paulo assim, né? E o negrão olhou pra mim, com aquele sorriso, né? E depois eu perdi uma coisa que minha mãe e meu pai dizem, que nem tudo que reluz é ouro, né? Quero dizer, é muito aproveitável isso no nosso dia a dia, né? E aquele negão, ele sorriu e eu falei, nossa, que sorriso bonito esse negrão. E afinal de contas era bonito, o negrão tinha uns dentes bonitos. E o negrão, pô, cara, não fica aí não, todo dia eu passo aí, te vejo sentar, todo sábado eu passo aí, te vejo sentar nessa calçada. Vamos ali tomar uma. Fui. Cheguei lá no bar, comecei a tomar com o negão, uma amizade boa, né, tal. E ali ele me apresentou da bebida, me apresentou a maconha. Mas graças a Deus, Deus nunca me deixou o meu corpo ser como que dependente. Foi tanto que teve um dia que nós fomos numa roda de pagode, né, e eles me deram um cigarro de maconha, porque o traficante primeiro te dá um experimento, depois que tu entrou na coisa, o problema é teu. Ele me deu um cigarro de maconha, fumei. E aí, mano? Falei, não, cara, só tô fedido pra caramba.
Um fedor, né? Aí ele falou, não, agora eu vou buscar uma boa ali que tu vai ficar da hora. Me buscou um cigarro que era desse tamanho. E eu puxava aquilo, não, eles me ensinaram todos os passos para fazer a cabeça, né, tal. Mas não me fazia a cabeça. Olha só. Fumei tudo aquele cigarrão e aí, cara, eu falei, não, cara. Eu falei, cara, normal, cara. Não, mas não pode. Não entrou ninguém na... Não, nunca servi ninguém para estar assim. E daí ele me deu uma carreirinha de cocaína tudo numa noite. Tudo de graça. O que o diabo faz com a gente, né? O diabo, pra ceifar uma vida, ele dá tudo para te tirar. E ali ele me deu, cheirei, e daí ele falou, e aí? Beleza? Como é que tá? Normal, cara. Eu falei, eu só tô sentindo que tá meio anestesiado o meu nariz, mas o resto tudo normal. Ele falou, não, cara, olha, tu não existe, cara. Tu não pode. A gente vê, não dá pra ver nisso a mão de Deus claramente, né? Só mais tarde. Protegendo, é verdade. O tempo passou, hoje eu faço um resumo da minha história, da minha vida, e vejo assim que a mão de Deus me sustenta desde lá. Desde lá. Os caminhos que eu entrei, sabe? E Arnaldo, daí, mas vamos resumindo a história, que daqui a pouco tu vem pra cá. Vem. Aí conta pro povo o teu sonho de consumo, que era o que tu queria fazer aqui em Joinville, realizar. Aí de São Paulo eu fui pro Paraná, fiquei um tempo no Paraná, né? E aí lá a coisa pegou mais, porque nós fomos morar em 9 numa casa. Oh, glória. Entre nós se dava muito bem, mas nós era tão santinho, né, que os pais proibiam as filhas de passar na nossa rua. Porque a coisa pegava ali. Mas chegou um tempo que aquilo lá ficou pouco pra mim, né? Eu falei para eu vou embora. Mas eu acho que eu vou voltar para São Paulo de novo e vou passar em Joinville. Passei aqui em Joinville, janeiro de 94. Final de janeiro de 94. E janeiro aqui é bonito porque aqui em Joinville, mais aqui pro lado do sul, aqui, né, em Santa Catarina, tem uma planta tem uma árvore que se chama jacatirão. E o jacatirão é linda, né, Cris? Linda. Quando se floresce. E quando eu cheguei aqui, em 94, tinha muito mato em volta da casa. E um dia eu cheguei assim na janela da minha irmã e olhei. Falei, nossa, que mata linda, tudo florido, eu nunca tinha visto aquilo. E alguma coisa me chamou, mas eu não percebia, né? Aí eu ali dentro de mim eu pensei assim, se minha irmã deixar eu vou ficar mais uns dias. E ali foi ficando tal, mas quando eu cheguei na rodoviária de Joinville, eu vi que circulava ali na rodoviária muita mulher bonita, né? Meu Deus! Eu falei, cara, aqui tem muita mulher bonita. Vai falar, né? Pode falar. Eu falei, vou realizar meu sonho, vou colocar uma zona aqui em Joinville. Veja o projeto empresarial desse irmão, né? Gente, eu falei, não, é aqui. Eu falei, não pode ter tanta mulher bonita, eu vou ter que colocar uma zona. E eu tinha o dinheiro para colocar a zona. E ali colocou, né? O tempo passou, só que eu bebia demais. Eu era um jovem alcoólatra. Eu bebia na média de 1 litro, 1,5 litros de cachaça por dia. Senhor Jesus, põe a tua mão. É? Então assim, só que quanto mais eu bebia e eu ia nos bares, nos botecos, né? E a turma me incentivava para abrir, não, tem que abrir mesmo. Mas enquanto eu tinha grana, não aparecia casa para mim alugar. Não aparecia casa. E eu fui bebendo dinheiro, né? Procurando lugar. Quando apareceu o lugar, não tinha mais dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Aí não coloquei a zona, né? E daí um dia eu peguei e vi naquela loucura, naquela busca, né? Fui para um grupo de oração, né? E lá no grupo de oração eu escutei pela primeira vez um jovem pregando. O jovem disse: você que veio aqui pela primeira vez nesse grupo de oração, Jesus te ama. Eu estava bêbado dentro da igreja, sabe?
o banco não tinha um encosto, né? Sim. Igual nós está aqui. Uhum. O banco era a igreja que estava iniciando, só tinha Sim. ali o banquinho aqui na São Paulo. Aham. E eu sentei ali e a cabeça começou a pesar. Se eu virasse para trás, eu caía, Caía. né? Deus não ia me segurar nessa hora. Aí eu fiz uma balança aqui e o cara falando, né? Se eu cair, eu caí em cima da mão, a mão sustentava. Já era uma tática do cachaceiro. Tática do cachaceiro. Ele ficava ali, né? Fica a dica aí, se você conhece o cachaceiro, já ensina. Então eu ficava... E o jovem falando desse Jesus te ama e tal. E aquilo entrou na minha vida. Jesus entrou na minha vida um impacto tão violento assim que não consegui voltar a ser o que eu era. Peraí. Olha só, gente, nós estamos falando de uma pessoa alcoólatra, um caipira que foi para a cidade grande, como ele falou, que veio para o sul do Brasil, já como jovem, com dinheiro no bolso, com um projeto em mente, maravilhoso, né, de abrir uma zona. E olha, Jesus pode entrar na vida dessa pessoa. Isso para mim é um grande milagre, né? Como Deus pode entrar na nossa vida e revolucionar. Porque a gente acha que não vai chegar na questão do chamado, mas o Arnaldo é um consagrado, né? Ele é um consagrado. Então veja, de onde Deus pode tirar alguém. Mas fala da tua conversão, Arnaldo. Minha conversão foi... Tive a experiência, né, de um dia, a esse lugar que nós estamos aqui, era um lago, né? E um dia eu vivendo esse conflito com o mundo e com Deus, né? Um dia eu vim, sentei aqui do lado do salão aqui, né? E comecei a jogar pedrinha aqui dentro do lago. Jogando pedrinha. Maria Isolina chegou aqui, né? E ela me viu e... Aí a Maria Isolina foi pro meu lado. Eu falei, meu Deus, eu não queria que essa mulher viesse. Eu não sabia quem era ela. Né? Porque essa mulher sabia olhar o jovem que precisava, né? De uma intervenção de Deus. E assim, a Isolina comigo, nós tivemos muita comunhão de alma. Sim. Né? E ela me viu e ela foi indo pro meu lado. Sim, disfarçando. Falei, aquela mulher tá vindo pro meu lado. Eu não quero falar. E até que ela chegou perto de mim, oi? Eu falei, oi? Como você está? Só que eu fui verdadeiro com ela. Sim. Eu falei pra ela assim, se eu disser que eu estou bem, eu estou mentindo. Mas se eu te disser que eu estou mal, eu também estou mentindo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu contei a minha história do que eu estava vivendo no momento. Não contei toda a minha história, senão ela ia dormir aqui na beira do lago, né? Mas eu contei assim do que eu estava vivendo. E ela falou assim, tem jeito. Arnaldo, tem jeito. Então assim, hoje, aquilo que a Isolina fala para mim, eu falo para todos os jovens, falo para meus formandos, né? Quando chega na minha mão, muitas vezes os formandos chegam com pedra bruta na mão da gente, né, Cris? E a gente tem de dizer para eles, tem jeito. Se eu disser, e se Maria Isolina dissesse, olha, não tem jeito mesmo. Me matava a minha vocação, e ela desacreditava do Cristo que morreu na cruz por nós, né? Isso. E ali ela falou assim, Arnaldo, tem jeito, permanece em Deus. E ela começou a se encontrar comigo. O grupo de jovens da Arca na época ia para os congressos, né, para os eventos assim, da renovação carismática junto com o nosso grupo de jovens. Então na época, os jovens da época eu tinha bastante contato com eles assim. A Isolina, a Sandra, que já saiu, né? E Silvana. Então a gente se encontrava e eu começava a ter esse contato com a Arca é um contato conosco, né? O Elias era o celebrante da São Paulo Apóstolo, né? E muitas vezes eu pegava e vinha passar o domingo junto com o Elias aqui. Que bonito. Porque saía todo mundo da missão, quando o Elias não ia, eu vinha aqui, né? Eu tinha uma amizade com a Arca. Então hoje eu digo assim para vocês, assim, como consagrado, formador, eu digo assim, eu amo esse lugar. Esse lugar aqui foi a minha, como que diz? Foi o meu lugar de nascimento, né? Eu posso dizer, a minha maternidade. Que bonito. Né? Eu nasci aqui. Aqui Deus cuidou de mim, sabe?
eu fui formado na minha parte, o pouco que eu entendo de Bíblia, né? Para mim sair a pregar, evangelizar, eu aprendi meus valores morais, meus valores como igreja, eu aprendi aqui. Então, assim, hoje sim eu carrego comigo assim uma grande alegria de ser Arca da Aliança, sabe? No meu todo, né? Porque nesse tempo todo que eu tive, Deus fez a minha história aqui, né? Deu a minha esposa daqui de dentro, né? Isso. Enquanto eu estava lá fora sendo curado, Deus curava a minha esposa aqui, porque Deus queria me dar ela inteira. Isso. Entende? Então hoje assim eu posso dizer para você jovem que vai assistir essa matéria, eu quero dizer para você que vale a pena ser de Deus. Não importa. Se você estivesse no mundo que eu já vivi, das drogas, do álcool, da prostituição, eu tenho que dizer para você, vale a pena ser de Deus. Viu? Investe a tua vida em Deus. Vamos dizer para eles junto que a Isolina disse para ti. Tem jeito! Vamos lá? Tem jeito! Valeu? Então, assim, essa é um pouco da minha história, né? Se nós fosse contar toda a minha história, seria muito longe. Mais uns programinha, né, Arnaldo? Mais algumas horas, sim. Mas muito obrigado pela tua participação, pela tua entrega na vida comunitária. Cada programa que eu gravo, eu mesmo me emociono. A história dos irmãos, a gente descobre coisas novas e é uma grande alegria partilhar com você. Deixa teu like, compartilhe os vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau, gente. Até semana que vem. Até lá. Tchau.